Fala pessoal, grande boa tarde, o El por cá. Eu espero que todos vocês estejam bem. Bora começar mais uma live com mentorados aqui. E hoje a minha convidada, ela vai falar de um tema que é um pouco intrigante aqui com as pessoas. Marcelo, boa tarde, eu espero que você esteja bem. Seja muito bem-vindo aqui. Enquanto a galera, o Instagram tá avisando a galera que a gente vai estar ao vivo aqui. Deixa eu ajeitar aqui o meu aparelho. A gente vai trocar uma ideia aqui. Vou esperar a minha convidada chegar aqui, a Mariusa Noel, que a gente vai falar aí sobre sem sonhos não existe metas. Poxa, eu achei até interessante esse tema. Geralmente sem metas não tem sonho, mas sem sonho não existe metas? Eu vou até pedir o Mariusa. Cadê a Mariusa? Não vai chegar pra cá? Aí, Mariusa, já tava falando de você, viu? Vi que a Mariana chegou aqui. E eu já vou convidar ela para entrar ao vivo aqui comigo, porque ela tá muito animada aí pra gente trocar essa ideia. E aí a gente vai falar aqui cerca de 15, 20 minutos aqui. E aí, bora então, Mariusa, já te mandando o convite aí. Mariusa, nós. Eita aí. Aline Dias perguntou, aula do imposto. Eu vou fazer a live hoje e eu vou fazer uma imersão, viu? Mas depois a gente fala disso. Mariusa, Peraí, muito minha boa câmera. tarde. Eu já vou pedir você que você vire a câmera aí pro seu lado. Aí, ó. Ó, Não quer falar tudo. comigo? Você já fala logo aqui, rasgado, que eu já encerro aqui, tá bom? Boa tarde, Joel, tudo bem? Bom, uai, você tá me vendo e me ouvindo aí? Estou te ouvindo bem aqui. Sinal que você não é surda e nem muda. Isso é bom para nós dois, correto? Excelente. Mariusa, você deu a ideia da gente fazer a live com um tema Sem sonhos não existe metas. Mas antes desse tema, que eu achei até polêmico, porque geralmente é sem metas, não tem sonho. Mas eu vou te perguntar aí sobre isso. Mariusa, eu quero que você se apresente, fala da onde você... Bem tranquilo aqui, se apresente, fala da onde você é, o nicho que você trabalha, para a gente trocar uma ideia aqui, tá bom? Pode ficar à vontade. Excelente. Eu sou Mariusa, sou graduada em economia e Uhum, sou apaixonada por números, matemática, mas não é sobre isso, né? Independente de você ter esse tipo de conhecimento ou não, a educação financeira ela precisa estar presente na vida de todo uhum, mundo. E na faculdade a gente aprende muita teoria, né? Muito sobre macroeconomia, microeconomia. É, Na época da faculdade eu vivia numa roda de ratos, né? Eu uhum. ganhava o suficiente para pagar minha faculdade. Eu tinha sonhos, mas eu não tinha a mínima condição de realizá-los financeiramente, né? Eu tive excelentes professores dentro da minha casa, que foram os meus pais, né? A minha mãe, ela, apesar de não ser alfabetizada, ela sempre ensinou nós, filhos, a se organizar, a cuidar do dinheiro, sempre gastar menos do que ganha. Mas eu não tinha a menor condição na época da faculdade, né? O meu pai também sempre foi muito honesto, nunca aceitou dever nada para ninguém, então foram meus Uhum. maiores professores na prática, com certeza. E hoje eu trabalho ajudando as pessoas a realizarem sonhos, né? Se organizando financeiramente para conseguir atingir essas metas. Então, a ideia desse tema é você precisa ter metas claras, né? Objetivos, todos nós temos sonhos. Uhum. E sonhar é importante para você se motivar a se organizar e a realizar esses sonhos. Como eu disse, na época da faculdade, eu não tinha a menor condição financeira de realizar os meus sonhos, mas eles existiam. Então, assim que eu me formei, eu fiz algumas especializações, fiz pós-graduação, MBA, e agora estou fazendo a pós-graduação de educação financeira, já finalizando, com esse objetivo, de ajudar as pessoas a realizarem sonhos. E Legal. eu Pode continuar, tenho, conclui. eu tenho até um relato, né, que assim que eu terminei a minha faculdade, eu tinha um sonho de conhecer a neve. Então eu falei, eu vou realizar esse sonho, por que não? E aí foi quando eu comecei a me organizar, eu já tinha um pouco mais de condição, porque eu já não pagava mais a faculdade, então eu me Uhum. organizei, me programei, fiz pesquisa de como era, quais os lugares que seriam mais viáveis, né, para eu me organizar, isso tudo com o tempo, para que não fosse uma coisa tão cara também, né, era a minha primeira viagem, procurei alguém para ir comigo, não consegui, e fui sozinha. Minha primeira viagem internacional, eu consegui realizar isso, então eu sei que é possível para todo mundo, por isso eu sempre enfatizo sobre isso. Se você tiver objetivos e sonhos,
vai te motivar a se organizar financeiramente para realizar eles, com Uhum. certeza. Ó, eu vou te perguntar uma coisa aqui, mas antes, eu vi que o André, ele falou bem assim, pô, Manaus aqui, top, André. Nem esperou perguntar de onde vocês são. Então, pessoal, comentem de onde vocês são pra gente saber. E assim, Maria, você é professora? Não sou professora, mas eu pretendo dar algumas aulas até relacionadas a esses temas, mas não sou professora. Porque é pela maestria que você fala, a forma que você domina os Paranauê e chegar aqui e falar com toda essa autoridade, para mim eu já posso até terminar a live aqui, porque você chegou, botou pocando aqui. Não sei se o pessoal que está ao vivo concorda, certo? O pessoal que está ao vivo, meu, você já chegou já de dois pés. Então, eu não vou alisar nada aqui na nossa live, só para deixar claro. Mas bora lá. Você falou bem assim, Well, o pessoal que está colocando de onde é, eu vi que a galera é de São Paulo, ó, no mês 4 é o mês do meu aniversário e eu vou estar em São Paulo. Então, você que é de São Paulo, quer tomar um café com o El aí, a gente já tem um grupo dos colegas educadores, a gente vai tomar um café com a galera de São Paulo. Mês que vem eu estou em Santa Catarina, no mês 4 em São Paulo, no mês 5 Salvador, no mês 6 no Rio, aí depois eu vou atualizando. Mas, Mariusa, não é sobre o El. O que que acontece? Você falou bem assim, El, sem sonhos não existe metas. Mariusa, o primeiro passo para a pessoa botar assim, ó, caneta e papel, eu tenho que fazer alguma coisa. Qual é a orientação que você dá? O primeiro passo de todos é cortar cafezinho, é parar de brigar com o marido, com a mulher, é mandar os vizinhos baixar volume. Primeiro passo, Mariusa. O que que acontece que as pessoas... Eu preciso do primeiro passo para entender que sem sonhos não tem metas, com as suas palavras. Tem. Eu acho que primeiro você precisa ter um sonho, né? E um sonho real que te motive, porque às vezes você fala, eu quero ter um carro, e nem é de verdade o seu sonho. Então você não vai se motivar. Qualquer outra Uhum. oportunidade que você tiver de gastar, você vai gastar, porque não é um sonho, você nem quer tanto assim, né? Então precisa ser algo que você realmente sonha, que você quer realizar. Então, o primeiro passo é definir um sonho real, que você de fato queira realizar. Depois, você define o quanto vai custar esse sonho. Quanto que custaria para você realizar esse sonho? Um carro novo? Quanto custa esse carro que eu quero? Uma viagem? Quanto vai custar essa viagem? Faz uma pesquisa na internet para ter uma noção de quanto isso custaria. Por quê? Você precisa saber o quanto você precisa poupar e por quanto tempo você precisa poupar. Então, se você não tiver uma ideia disso, você vai simplesmente começar a poupar um dinheiro aí sem saber quando você vai conseguir realizar, quanto que você precisa para realizar. Então, a primeira dica é isso, é definir o sonho real e o quanto vai custar para realizar esse sonho. Certo. Olha o que eu fiz aqui, ó. Primeiro, definir um sonho. Segundo, o custo do sonho. Well, Exatamente. mas poxa, você já atende, você tem experiência. Eu estou trocando uma ideia com você que atua como educadora financeira também, que tem a sua expertise e eu estou aprendendo aqui também. Se engana quem Sim. acha que já sabe tudo. E aí eu quero que você dê um exemplo. Por exemplo, eu vou conhecer a neve, eu não conheço ainda. Então é um dos meus sonhos, mas se esse é um sonho que exige um custo alto, e eu nem me preocupo tanto com o custo, porque eu não tenho essa noção. O que que essa Uhum. pessoa tem que fazer no começo? Anotar, poupar? O que que você pode orientar para ela fazer no começo? Primeiro, ela procura quais os lugares que tem neve, quais as épocas que tem neve, né? Uhum. Porque cada país tem um período de frio, né? Onde vai ter essa neve. Depois de definir, de visto onde são os lugares que tem a neve, por exemplo, quais são os mais econômicos, quais estão mais próximos de mim, quais que têm umas viagens mais econômicas, estadias mais econômicas, e procurar ir fora de alta temporada, porque sempre tem aquele período de alta temporada. Por exemplo, no Chile é no mês de julho. É alta temporada, vai ser mais caro, com certeza. É um país que está bem próximo da gente, vai custar menos. E procura saber até quando vai esse período de neve, se tem um período anterior. No mês de agosto, ele já começa a diminuir esse período de temporada. Então, ainda existe neve e ele vai estar mais barato, com certeza. Então, pesquisar sempre
um período fora de temporada, mas que você ainda consiga ver a neve, por exemplo. Uhum. Pessoal, quem curtiu já essa orientação que a Mariusa trouxe, eu quero que vocês comentem o número 2. E quem não curtiu não precisa comentar nada e tá tudo bem. Ok? Eu vou colocar o número 2 porque eu achei muito da hora o que você trouxe. Então eu comentei o número 2. Quem não curtiu, não comenta nada. Mariusa, falando um pouquinho agora do seu processo de mentoria. Eu não vou dizer que eu tenho dívida ou que eu não sei fazer os Paranauê e tal, mas eu vou fazer um primeiro bate-papo com você, aí eu tenho um sonho. Igual você explicou aí o sonho de ver a neve. Perfeito. Topzera. Eu achei o máximo isso, inclusive eu já vou meter um desafio para você ao vivo depois, que eu nem combinei com você e você se vira. Mas é assim, ou você sai da live, mas eu vou fazer o desafio ao vivo aqui. É, pode Combinado. sorrir de alegria, sorrir de alegria. O que que acontece? Agora eu tenho um apartamento financiado e ele tem duas prestações em atraso. É um sonho eu botar o apartamento em dia. Como que você pode orientar Sim, essa pessoa, mesmo que seja um passo a passo? Como que sua mentoria ajuda uma pessoa a regularizar isso? sim, com certeza. Inclusive, existem, pode ser vários tipos de sonho. E existem sonhos de estar sem dívida, né? Tem pessoas que querem, meu sonho é quitar as minhas dívidas, é não dever mais para ninguém, e isso não deixa de ser um sonho, né? Uhum. Então, na minha mentoria, eu faço um alinhamento para entender a situação financeira da pessoa e a gente faz um diagnóstico de acordo com a situação, né, particularmente da pessoa. Preciso entender qual é a fonte de renda dela, se a fonte de renda dela é o suficiente, se é recomendável uma renda extra, o quanto é que ela tem de gastos, né, além desse financiamento, será que é só isso? Será que existem outros gastos? Então, a gente precisa estudar toda a condição financeira para chegar em um diagnóstico, né, e orientar aí qual que é a melhor forma dela quitar essas parcelas e sair da dívida. Certo. Aí, se a pessoa tem a possibilidade de fazer isso e não faz, provavelmente falta direcionamento. Isso. Correto? E aí que Exatamente. tá um X da questão que a galera fala. Poxa, Mariusa, eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer? Você falou alinhamento? Alinhamento é uma conversa, é um primeiro bate-papo, certo? Isso, exatamente. É um Um primeiro prime... bate-papo, a gente agenda um horário, sem compromisso, para a gente trocar uma ideia mesmo, para eu entender qual é a situação da pessoa. É muito particular isso, né? Cada um tem uma Uhum. renda, cada um tem um compromisso, então é importante que seja feito esse bate-papo aí antes de qualquer tipo de diagnóstico ou estratégia de resolver e ajudar a pessoa a realizar o sonho. Certo. Aí eu vou honrar as pessoas que falou que curtiu o que você está falando. Então, eu curti, o André, a Mara, a Regiane, a Fê, que deve ser a Fernanda, o Marcelo, a Diva, a Stephanie, a Elis, a Marta, Dias, Mister Dias, talvez, eu vou entender assim, que curtiu ali. Então, o pessoal que curtiu o que você explicou aquela hora. Agora vem aqui. A pessoa quer evitar ter um problema financeiro. Ela também pode te procurar? Não precisa só estar com Sim, problema. com certeza, porque às vezes ela não tem clareza sobre as despesas dela, o quanto ela recebe. Tem gente que nem sabe o quanto que recebe, né? Quando, Uhum. principalmente se a pessoa não for um CLT, for um PJ e recebe vários valores picados, não, chega no final do mês não faz nem ideia o quanto é que recebeu e muito menos o quanto gastou. Então, é importante que tenha essa organização para evitar esse tipo de problema. Então, de repente, nem é uma pessoa que tem dívidas, que está inadimplente, mas que se não tiver essa clareza do quanto recebe e o quanto gasta, ela é uma grande candidata a se tornar uma pessoa inadimplente, com problemas financeiros e principalmente com dificuldade de alcançar sonhos aí, né, as suas metas. Certo. Uma outra coisa que eu ia falar com você é o seguinte: esses primeiros passos iniciais você consegue ajudar a pessoa. Sim, com certeza. Certo. Você lembra de cabeça quantos seguidores você tem? Eu criei recentemente um Instagram profissional, então ele ainda tem Ah, 96 seguidores. certo.
Ok, pessoal que está ao vivo aqui e pessoal que está vendo a live gravada, clica nessa setinha aqui. Você que me segue, já segue lá a Mariusa. Você que caiu de paraquedas aqui, clica aqui, segue a Mariusa, me segue aqui. Por quê, Well? Porque a Mariusa, pessoal, ela vai ser desafiada e ela não sabia, e ela vai saber agora. Ela vai ter que fazer uma aula, certo? E nessa aula, Mariusa, eu quero que você fale o seguinte: os primeiros passos para andar bem com seu dinheiro. Se você quiser até anotar, você pode anotar. Os primeiros passos para andar bem com seu dinheiro. Essa aula, você vai abordar esses passos iniciais que a pessoa tem que dar. Você pode falar do sonho. Eu vou deixar você montar a aula e tal, tá tudo bem. Mas tem muita gente que a gente sabe que tem e que eu conheço também, que esses passos iniciais a pessoa não sabe. E ela acha bem assim: eu não vou deixar de cortar um cafezinho. Não vou. Eu não vou deixar de sair no final de semana. Eu não vou deixar de comer lanche. Eu não vou deixar de beber, para quem sai para beber. Compreende? E Uhum. não é sobre a pessoa fazer ou deixar de fazer. Porque às vezes as pessoas querem complexizar a situação, querem deixar complicado. Ah, eu tenho que ter um DRE, senão eu não sei quanto que sobra. Meu fluxo de caixa tá mais, não tá dando superávit, tá dando déficit e tal. Não, cara. Não é sobre isso. São os passos iniciais. Exatamente. Os Inclusive, passos iniciais. Pode falar. eu tenho uma dica que eu sempre dou quando alguém comenta comigo sobre isso. É, de novo, você precisa ter um sonho real, que você realmente queira realizar, depois de definido qual é o valor desse sonho, valor estimado, claro, porque depois ele pode mudar. Sempre que você for gastar alguma coisa que você acha que não é tão necessário assim, porque tem muita gente que gasta por impulsividade, se pergunta: isso me afasta ou me aproxima do meu sonho? Isso vai te ajudar a pensar um pouco antes de gastar esse dinheiro, mesmo que seja um valor baixo, né? Eu vou jantar fora, vai custar R$ 200. Uhum. Realmente eu preciso almoçar fora, jantar fora todos os dias. Eu posso fazer isso uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Se eu fizer isso com muita frequência, isso vai me afastar do meu sonho, porque eu vou poupar menos. Então é legal isso, sempre se questionar: isso vai me afastar ou me aproximar do meu sonho? E aí tá uma questão onde a gente acaba batendo nas pessoas sem elas perceber. As pessoas não olham nem o extrato do cartão. As pessoas Exatamente. não olham se for débito, se for Pix, quanto que saiu, para qual área saiu. Isso. Cara, eu gastei R$ 9.970 de cartão mês passado, quase 10 mil. Mas eu sei tudo o que eu gastei. Entendeu? E aqui eu não Exatamente. tô, Mariusa, eu não tô expondo que eu uso isso de cartão, não. Janeiro foi um mês a qual eu ia ter esses gastos já programados, porém usei o cartão porque eu tô viajando com milhas, com pontos. Então eu só troquei a forma de pagamento. Uhum. Certo? Só que Sim. tem gente que às vezes gasta R$ 800, aí fala bem assim, ó: Mariusa, minha querida, mulher com mulher, Mariusa, minha flor, eu não sei nem com o que eu gastei, gente, eu preciso de Tornaram o você na meu minha cartão. vida. Você entende? Pois é. Então, isso Isso que é muito você comum. trouxe é muito importante. E aí, antes, eu queria que o pessoal colocasse pergunta, aí a Mariana fez uma pergunta. Eu achei muito interessante esse planejamento para a viagem. Como que você consegue ajudar? Você deu até uma introdução falando da sua mentoria. A Mariana falou bem assim que achou interessante esse planejamento que você falou. E ela perguntou como que você consegue ajudar essa pessoa, por exemplo, que quer viajar. Como que você ajuda ela? Como eu disse, a gente vai fazer um planejamento, né? Assim que eu Uhum, entender a situação da pessoa, nós vamos verificar quais são os gastos fixos, quais são os gastos variáveis, e depois nós vamos estudar é, três possibilidades nesses gastos. O que é que pode ser substituído? Hoje, uhum, um gasto pode ser substituído por um outro, que vai custar menos, ele pode ser cortado simplesmente dos seus gastos,
ou ele pode ser diminuído, né? Hoje eu gasto, mas eu vou gastar menos. Com isso, você vai ter uma economia mensal e Uhum. isso pode ser convertido para um investimento dos seus sonhos, né? E normalmente no planejamento e na organização, eu não faço só essa reserva para o sonho. Esse valor que sobra, né, que não foi gasto durante o mês, ele vai ser dividido para uma reserva financeira, caso a pessoa ainda não tenha, para uma reserva de sonhos, ele pode ser dividido em várias formas, né? Em um investimento futuro. Então, ele pode ser dividido, fracionado ali, para que a pessoa tenha várias formas de se motivar. Certo. Agora, não sei se a Mariana vai responder isso, se ficou claro ou não. O que eu quero alinhar com você antes de fazer os agradecimentos? Mariuso, que dia, eu não combinei com você, então, ao vivo é assim mesmo. Que dia que você acha que pode acontecer essa aula que eu falei para você aplicar para as pessoas sobre como que as pessoas dão os passos iniciais para cuidar do dinheiro delas? Você tem alguma data que você acha que pode ser interessante? Pode ser pós-carnaval? Você acha melhor fazer em março? Eu gostaria que você falasse aí. Sim, não, eu acho que daqui a uma semana eu já consigo fazer isso. Na quinta-feira, dia 19, no Certo. período das 20 horas, né? Que é um horário mais comum para que as pessoas estejam em casa já. Então, eu Show. consigo me comprometer para fazer isso no dia 19 de fevereiro, quinta-feira. Certo. O que vai acontecer? Você vai fazer essa aula, mas ela não é uma aula aberta para todo mundo. Eu gosto de usar o panorama de fazer uma aula com 10 pessoas, porque aí você vai ter tempo para tirar dúvida das pessoas, certo? Certo. Então você vai fazer essa aula com 10 pessoas. Essas 10 pessoas, elas têm que clicar nessa setinha, te seguir e tem que estar me seguindo também, ok? Porque provavelmente eu vou me esforçar ali para que eu esteja nessa aula com você também, com você. Então, pessoal, você que quer participar dessa aula, a Mariusa vai mostrar ali esses passos iniciais, como ela trouxe aqui para mim. Eu até anotei coisa para eu usar nas minhas mentorias, certo? Que eu acho interessante. Por que que eu estou falando isso de você fazer essa aula? Dessa aula, eu quero que você mostre para eles uma possibilidade deles na prática alcançar os sonhos. Você vai dar a aula e depois eu quero que você abra ali um espaço para que eles falam abertamente. Olha, eu não consigo fazer isso, eu preciso fazer isso, isso e isso. Pode ser? Perfeito, pode ser. Combinado. Então, o que que acontece? O pessoal que está aqui tem que clicar nessa setinha, segue a Mariusa, me segue. Poxa, Mariusa, a gente podia estar matando, roubando, prostituindo, vendendo droga. Eu sempre falo isso, mas nós estamos aqui fazendo Exatamente. live para informar as pessoas como viver melhor com o dinheiro delas. E aí, aproveitando aqui, já deixando os meus agradecimentos por toda a sua autoridade, por toda a sua tranquilidade para explicar. Eu sei que tem muita coisa que você pode falar, que você talvez queira falar, mas na aula eu quero sem mimimi, eu quero que você entrega mesmo. Combinado. Tudo Eu que bem? agradeço aí pelo convite, Well. Foi muito Nada, que bom isso, conversar arrasou com você. demais. E só mais uma coisa. Eu quero que você fale aqui agora, já fazendo suas considerações, por que, que as pessoas deveriam te procurar para cuidar melhor do dinheiro. Por que, que elas têm que procurar a Mariusa? Me fala com as suas palavras agora. Sim. Eu acho que é importante as pessoas terem, para que as pessoas tenham clareza exatamente do uso do seu dinheiro. Né? Muitas pessoas me procuram, falam, olha, eu vivo aguardando o dia do pagamento, eu vivo aguardando o dia da minha antecipação do pagamento, acaba antes do mês, e isso é ruim até pro emocional, né? Então, cuidar do dinheiro não é só fazer um investimento, fazer uma reserva financeira. É você cuidar do seu emocional, para que você esteja preparado para qualquer tipo de imprevisto. Então, você pode me procurar, a gente vai fazer esse bate-papo aí para eu entender a sua situação financeira e traçar um planejamento e um diagnóstico para que siga de uma forma mais clara com o uso do seu dinheiro e possibilite aí realizar sonhos, como eu já disse. Show! Eu vou agradecer. Eu ia até aproveitar aqui para fazer um convite pessoal, mas eu não vou fazer esse convite, não. Vou deixar. Vou encerrar aqui de boa, mas eu vou convidar você. Pode ser, Marius? Claro, Pode ser? pode. Hoje.
eu vou fazer uma live e eu gostaria que você estivesse lá, que eu vou mostrar para as pessoas às 19 horas como que elas podem aumentar a renda delas fazendo imposto de renda. E eu estou convidando a Mariusa para participar lá, para ver lá e o que de repente faça sentido para você. Por que que eu estou falando isso? Os 10 que entrar lá na sua aula, eu, que além de educador, mentor, também sou contador, um CRC ativo, eu vou preparar uma surpresa para esses 10 que entrar lá. Mas eu não vou falar agora qual que é a surpresa, não. Você vai apresentar no dia da aula que eu vou te falar depois. Perfeito, Tudo combinado. bem? Excelente. Então, gratidão aqui por esse momento. Bora botar pocando. Foi um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, não sei se vocês gostaram, mas quem não gostou e ficou até agora está mentindo, porque se ficou, gostou. Obrigado, Mariusa. A gente vai se falando e a gente se vê na sua aula também. E eu que agradeço, Obrigada mais uma vez aí pelo convite. Foi muito bom conversar com você e falar com as pessoas aqui. Queria agradecer todo mundo que esteve presente. Reservou um período aí para assistir essa live. Obrigada a todos. Show. Beijo no coração e tamo junto. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau.